Domínio espiritual, John G. Lake. A lição que Deus parece ter colocado em minha alma essa noite é encontrada no primeiro capítulo de 2 Timóteo. Nós sabemos que não lemos as Escrituras como as pessoas leem um livro didático. Você já observou como um cientista lê seu livro? Ele pesa cada palavra e cada palavra tem um significado peculiar. Se lemos a palavra de Deus como isso, obteríamos a verdadeira vitalidade do que ele diz. Eu me pergunto se captamos a força dessa escritura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo, pela declaração de Jesus. Ele mesmo. João disse: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Todas as Escrituras são caras ao meu coração e trazem seu ministério e lição peculiares, mas as palavras de Jesus são as palavras supremas do Evangelho. Jesus disse: é o Espírito que vivifica as palavras que falo para vocês. Eles são o Espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. Você sabe a dificuldade em nossos dias e que temos de fugir de Jesus? Isto é, a igreja em geral tem. O mundo está travando uma grande luta neste momento. Nós mesmos estamos no meio disso, para voltar para Jesus. Deparamo-nos com uma falsa teologia, deparamo-nos com o igrejismo, interpretações humanas e uma centena de outras loucuras. Mas, amigos, é perfeitamente adorável e algo revigorante para voltar a Jesus. Tome as palavras de Jesus e deixa-los se tornar o tribunal supremo do Evangelho para você. Considero toda a palavra de Deus o tribunal comum do Evangelho, mas as palavras de Jesus são o tribunal supremo do Evangelho. Se houver uma questão que não está claramente decidida, de acordo com a sua visão no tribunal comum do Evangelho, então encaminhá-lo para a Suprema Corte, que é a palavra de Jesus, e as palavras de Jesus resolverão qualquer coisa. Isso está em sua mente. Se nossas questões fossem resolvidas pelas palavras de Jesus, estariam fora de toda a confusão em que o mundo está presente. Não vejo outro caminho para o mundo vir da sua atual confusão, a menos que seja para aceitar as palavras de Jesus como a autoridade final, para aceitar Jesus como a finalidade divina, onde todas as questões são finalmente julgadas, e permanecer fiel às palavras de Jesus. Apenas como exemplo nessa linha, suponho que não haja qualquer questão nas Escrituras que seja mais confusa e confuso e babado do que o assunto da água do batismo, e temos uma dúzia de formas de batismo em prática, enfatizando diferentes fases do batismo de consagração. Mas, amados, a palavra de Jesus resolveria toda a polêmica. As palavras de Jesus acalmam tanto o espírito e o modo do batismo para sempre. Toda a conflagração que o mundo cristão tem estado envolvido nessa questão é porque simplesmente nos recusamos a aceitar as palavras de Jesus e acreditar e obedecer. Eu sou um grande entusiasta das palavras de Jesus, que se eu fosse obrigado a escolher entre a prática dos apóstolos e as palavras de Jesus, eu permaneceria fiel às palavras de Jesus. É o único método que manteve minha alma longe da confusão que vejo em outras vidas. Voltando à nossa lição, observe estas palavras. De acordo com a promessa de vida, 2 Timóteo capítulo 1, verso 1, não há promessa de vida fora de Jesus Cristo.
Jesus foi o professor mais enfático que o mundo já viu. Ele disse: "Você deve nascer de novo." João capítulo 3, verso 7. E não há arbitragem pela qual você possa contornar a matéria. Não há possibilidade de evitar essa verdade. Você tem que ir direto até ele e enfrentá-lo, de acordo com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 1. Quando chamo à lembrança a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido disso em ti também. No versículo 5. Timóteo tinha 2 gerações atrás dele de mulheres de fé. Por isso te lembro que tu despertas o dom de Deus que está em ti pelo revestimento de minhas mãos. No verso 6. Paulo tinha alguma fé no valor de revestir-se de suas mãos. Não era uma mera forma. Eu quero chamar a atenção à palavra de Deus, especialmente nessa linha. As próprias convicções de Paulo era que através da imposição de mãos neste jovem, uma transmissão de Deus passava a ter em sua vida. Foi tão real que mesmo que Timóteo não estivesse ciente disso e não estivesse exercendo o poder de Deus assim concedido, mas a convicção de Paulo era que o poder de Deus estava presente. Por quê? Porque ele colocou as mãos em nome do Senhor Jesus Cristo e ele creu. O Espírito do Senhor Jesus Cristo foi comunicado a ele. Portanto, o dom de Deus estava nele. Portanto, a fé para exercer esse dom deve estar presente e ser acreditada que estava presente, porque a fé de Deus já havia habitado em sua mãe e avó, e ele também acreditou nele. Amado, é preciso fé para exercer o dom de Deus. Há muitas pessoas em todos os lugares que têm dons de Deus e eles estão adormecidos em suas vidas e não têm valor para o reino através deles, porque o fato de que eles não têm fé em Deus para colocar o dom e que exercite-se e obtenha os benefícios disso. Provavelmente, Timóteo era um sujeito tímido e Paulo vai para mostrar a ele que ele deveria exercer esse dom de Deus que ele acreditava estar nele. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, segundo Timóteo capítulo 1, verso 7. Confesso que às vezes gostaria de xingar e gostaria de dizer com os pregadores que estão no tempo todo pregando o medo. Eles pregam o medo do diabo e o medo dos demônios, o medo dessa influência e o medo daquilo, e o medo de algum outro poder. Se o Espírito Santo veio do céu para a sua alma, bom senso, nos ensina que ele fez de você o mestre de todas as outras potências do mundo. Caso contrário, a palavra de Deus é uma falsidade absoluta, pois declara: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada deve de alguma forma machucá-lo. Lucas capítulo 10, verso 19. E se tivéssemos fé para acreditar que o maior que ele está em nós, graças a Deus, estaríamos saindo com ousadia e majestade. A supremacia consciente do Filho de Deus se manifestaria em nossas vidas, e em vez de sendo sobreviventes, curvados e quebrantados, sob o peso do pecado, os poderes das trevas ao nosso redor, eles fugiriam de nós e se manteriam fora do nosso caminho. Eu acredito que, diante de Deus, não há demônio que entre 30 metros de um verdadeiro cristão ungido por Deus. Aquilo é o tipo de visão que Deus colocou em minha alma. Quando fui para a África do Sul, anos atrás, participei de uma grande conferência missionária pouco tempo depois de eu ter ido lá. Foi uma conferência geral da comunidade cristã missão do país. Por causa do nosso ensino, o batismo do Espírito Santo e o poder de Deus para curar, éramos uma característica peculiar na conferência.
Fomos trazendo uma nova mensagem e eles queriam nos ouvir e nos avaliar e nos classificar. Entre as dificuldades que discutiram naquela conferência foi a tremenda influência dos curandeiros nativos sobre o povo. Eles os chamam de feiticeiros. Eles são homens poderosamente desenvolvidos de tipo psíquico e para gerações e gerações eles estudaram psíquicos, coisas até que compreendam a matéria das leis psíquicas. Isto é maravilhoso, ver as manifestações que eles trazem. Eu vi coisas chocantes acontecerem nas mãos de feiticeiros, coisas em que ninguém acreditaria a menos que o visse. Numa ocasião, 2 homens tornaram-se extremamente invejosos um com o outro, ambos chefes nativos, e viviam 70 milhas um do outro. Certa vez, quando eu estava no kraal de um deles e os ouvi discutindo essa dificuldade com um outro chefe, e fui decidido pelo chefe que no domingo seguinte de manhã ele iria definir o outro companheiro em chamas. Eu queria ver esse fenômeno e consegui um cavalo e atravessei o país para estar lá, domingo de manhã. O chefe sai e reúne seu gado e suas manadas e cuida dos seus rebanhos e etc. É uma espécie de exercício de domingo. Eu cavalguei junto. Não havíamos cavalgado por mais de 1 hora quando observei que esse sujeito estava ficando muito quente. Dentro de meia hora ele estava absolutamente roxo. Eu sabia um pouco da medicina e teria dito que o homem provavelmente teria um acidente vascular cerebral paralítico devido à pressão arterial. Depois de um tempo, ele começou a reclamar de dores terríveis e finalmente ficou exausto, desceu e deitou-se no chão e passou num estado de terrível exaustão. Eu acredito que o homem iria morrer. Eu já tinha ouvido falar sobre esse tipo de coisa, mas isso estava acontecendo sob os meus próprios olhos. Eu vi isso, a menos que o homem conseguisse libertação, ele morreria. Quando chegou a esse ponto, eu disse aos irmãos, é hora de orarmos. Eu passei e coloquei as minhas mãos e clamei a Deus para destruir aquele maldito poder psíquico que estava destruindo o sujeito, e Deus o quebrou. Conversei com a conferência sobre esse assunto e eu disse, é uma coisa estranha para mim que em todos os anos de missões nessa terra, suas mãos estão atadas por causa dos feiticeiros. Por que vocês não saem e expulsam o diabo destes companheiros e libertam o povo do seu poder? Eles respiraram fundo e disseram, expulsar o diabo? Ele expulsará o diabo de vocês. O segredo do nosso trabalho, a razão pela qual Deus nos deu 100.000 pessoas, a razão pela qual temos 1.200 pregadores nativos em nosso trabalho na África, deve ser ao fato de acreditarmos que a promessa maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Nós não apenas fomos procurá-los, mas o desafiamos separadamente e unidamente, e pelo poder de Deus libertou o povo do seu poder. E quando eles foram libertos, o povo apreciou a sua libertação da escravidão em que foram mantidos através de seus supersticiosos controle psicológico do espírito, e eles são mais terríveis. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Sempre que eu estava na presença de um desses caras, eu queria expulsar o diabo e senti que queria olhar nos olhos dele. Eu procuro pegar e olhar nos olhos dele. Os olhos de um homem são as janelas de sua alma. Ao ensinar uma classe de criança, eu pergunto-lhes para que serviam os olhos. Um garotinho disse, seus olhos são para você olhar. Você entendeu? Isso não é uma expressão poética, são as janelas através que você olha. É maravilhoso as coisas que você vê quando você olha para fora. Às vezes você vê o medo e o espírito de escuridão, e você vê o diabo na outra vida.
coisas maravilhosas que você vê com seus olhos interiores. O mundo ri do nosso povo pentecostal, porque eles às vezes falam sobre ver pelo Espírito e às vezes falamos sobre ver psicamente. Nós vemos tudo, o tempo naturalmente, como você e eu fazemos agora. Deus unge sua alma, Deus unge sua vida. Deus vem habitar em sua pessoa e Deus vem para fazer de você o mestre. Esse é o propósito de sua habitação em um cristão. O verdadeiro Filho de Deus deveria ser um mestre sobre todos os outros, poder das trevas do mundo. Veja Lucas capítulo 9, verso 1 e Lucas capítulo 10, verso 19. Deveria estar sujeito a ele. Ele deve ser o representante de Deus no mundo. Vê Efésios capítulo 6, verso 11 e 12 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. O Espírito Santo no cristão deveria ser tão poderoso como o Espírito Santo estava em Cristo. De fato, as palavras de Jesus vão a tal extremo que declaram que as obras maiores do que estas ele fará. João capítulo 14, verso 12. Indica que o poderoso Espírito Santo na vida de um cristão deveria ser mais poderosa em nossa vida depois que Jesus subiu ao céu e o ministrou em nossas almas do que ele estava em Jesus. Amado, quem tem fé para acreditar nisso? Quem tem fé para exercê-lo? Não podemos exercer nada além do que acreditamos ser possível. Ouça, Deus não nos deu um espírito de medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O medo do diabo é um absurdo. O medo de demônios é tolice. A unção do Espírito de Deus no coração cristão torna a alma inexpugnável aos poderes das trevas. Como eu amo ensinar aos homens que quando o Senhor Jesus Cristo unge sua alma e te batiza no Espírito Santo, a onipotência do Deus eterno e do Deus Pai pelo Espírito e por Jesus Cristo combinado entra em sua alma. Um dos 36 artigos da Igreja da Inglaterra diz: o Espírito Santo que procede do Pai e o Filho, não há coisa mais verdadeira em todo o mundo. Você entende que procede do Pai e do Filho? No 4º e 5º capítulos de Apocalipse, você vê as personalidades distintivas de Deus Pai e Jesus Cristo. Deus Pai ocupa o trono e segurando o livro com 7 selos em suas mãos. E Jesus Cristo, o Cordeiro silencioso, sem acompanhante nem anjo, absolutamente sozinho, na solidão como o cordeiro morto, apresenta-se ao mais gordo e o Pai entrega-lhe o livro com os 7 selos, como aquele cujo certo é deslacrar e abrir os selos. O que quero trazer para você é que o Espírito de Deus, o Mestre Divino, o poder eterno de Deus, a vida combinada e a presença pelo Espírito do Pai e do Filho é dada a você. Não para deixá-lo um fraco e sujeito a todos os tipos de poderes das trevas, mas para fazer de você um mestre, para dar-lhe domínio em Deus sobre toda a força diabólica que sempre foi. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O espírito de poder é o Espírito Santo, bendito seja Deus. E não apenas de poder, mas de amor e de uma mente sã. Não loucura e insanidade, mas uma mente sã pela qual você possa olhar na cara do diabo e rir. Uma vez fui chamado para orar por um ferreiro em Joanesburgo, África do Sul. Ele estava em delírio ao extremo. Quando cheguei em sua casa, eles o trancaram em um quarto e as janelas gradeadas. A esposa disse: Sr. Laker, você não vai para aquela sala. Eu disse: sim, eu gostaria. Mas, irmão, você não entende? Meus filhos são todos mais poderosos do que você, e 4 deles tentaram dominá-lo e não conseguiu. Ele quase os matou. Eu disse: querida irmã,
Eu tenho um segredo do poder que acredito que corresponda a este caso. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Irmã, apenas me dê a chave e faça o seu trabalho e não se preocupe. Eu destranquei a porta, escorreguei e entrei no quarto. Girei a chave novamente e coloquei a chave no meu bolso. O homem estava reclinado, agachado como um leão, pronto para atacar. Nunca ouvi lábios blasfemarem como os dele. Ele amaldiçoou talvez todas as expressões que já ouvi e coisas piores. Ele me ameaçou, dizendo que se eu chegasse perto dele, ele iria me rasgar membro por membro e me jogar pela janela. Ele era tão grande quanto 2 de mim. Nunca vi um braço assim na minha vida. Comecei a conversar com ele. Eu tinha a confiança de que maior o que estava em mim do que aquele que estava no mundo. Eu conversei com ele até que o Espírito Santo em mim controle esse demônio, ou uma legião, conforme o caso. Eu me aproximei da cama passo a passo, às vezes apenas 3 centímetros, e em meia hora cheguei perto o suficiente onde poderia alcançar sua mão. Ele ainda estava reclinado em sua postura como um leão. Peguei sua mão e girei seus pulsos. Eu não pratiquei nenhum truque atlético, mas inconscientemente virei os seus pulsos e quando eu fiz, baixei os meus olhos perto dele e de repente me despertei. Eu pude ver o diabo nesse homem começar a engatinhar. Ele estava tentando fugir. Deus Todo-Poderoso pode olhar através dos seus olhos e todo demônio que já esteve no inferno não poderia olhar nos olhos de Jesus. Os relâmpagos de Deus estavam lá. Meu espírito acordou e pude ver que o diabo estava aterrorizado e estava rastejando e tentando se afastar dos meus olhos, o máximo que pode. Eu olhei para o céu e liguei em Deus para expulsar aquele demônio e clamei a Jesus Cristo com toda a força da minha natureza, todo o poder do meu espírito, todo o poder da minha mente e todo o poder do meu corpo. Deus tinha me dado do alto da cabeça até a sola dos pés. Os raios de Deus passaram por mim e, numa próxima coisa que eu sabia, ele desabou e caiu como um peixe grande. Então ele saiu da cama de joelhos e começou a chorar e a orar, porque havia se tornado humano novamente e o diabo se foi. Queridos irmãos, vocês não veem em um momento que o caráter da educação desenvolve uma certa confiança em Deus? E sua alma fica doente quando você vê um cristão, homens e mulheres, andando por aí com medo do diabo e ensinando as pessoas que o diabo vai pular em você e levá-lo em posse dele? Nem um pouco disso. Nunca houve um diabo no mundo que já passou pelo sangue de Jesus se o indivíduo estava em Cristo. Na Bíblia judaica, entre as listagens das alianças, é aquele que é conhecido como Pacto de Limiar. Aquilo foi a aliança pela qual os israelitas saíram da terra do Egito, quando Deus lhes disse para matar um cordeiro e colocar o sangue nas ombreiras e no lintel. E a Bíblia judaica acrescenta que colocaram o sangue na soleira. Um monte de pessoas recebe o sangue de Jesus em suas cabeças, mas parece para mim que eles não entendem. A palavra de Deus nos ensina a colocar o sangue sobre os pés e à direita, na mão, na esquerda e sobre nossa cabeça. Essa é a nossa proteção. Não houve anjo da morte na terra do Egito ou no inferno que poderia passar por aquele que tem o sangue de Cristo na família. Não, Senhor. Ele foi absolutamente barrado. Amigos, vocês acreditam que foi o sangue de Jesus que estava impedindo que o anjo da morte passasse por ali? Você acredita que as manchas vermelhas nas portas o assustaram? Não, Senhor. O sangue significou para mim que há um que passa o sangue e esse é o Espírito Santo.
e amado o Deus eterno pelo Espírito, passou pelo sangue até dentro e ficou lá e defendeu a casa. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Todos esses diabos insignificantes que aparecem nessa enfermidade, ou aquela doença, ou aquela tentação do pecado, não têm poder sobre você. Queridos amigos, do céu vem o seu coração e o meu aquele domínio de Jesus, pelo qual a alma ungida por Deus caminha através dele e através de milhares de demônios, e eles não podem tocar em você. Eu estava em Pretória, África do Sul, visitando um amigo e tentando evitar o sol quente para meditar e orar. E enquanto meditava e orava, aparecia que eu estava elevando no espírito até que eu estivesse a 1 milha ou mais acima da cidade e pudesse ver a cidade como se estivesse de um avião. Quando eu cheguei lá em cima, fiz uma descoberta. Havia milhares de espíritos de trevas e milhares de espíritos de luz no conflito mais terrível que eu já vi. Naturalmente, você pensa em uma arma quando você vê uma luta. Eu pensei, se eu tivesse uma arma, eu estaria nessa luta. Atualmente, o Espírito de Deus tomou conta de mim, e quando esses demônios vieram até mim de todos os lados, eu entrei e eles começaram a derrubá-los. Isso continuou até que eu havia derrubado tantos que tive que passar por cima deles para pegar o resto. Quando a visão se dissipou, orei, querido Senhor, o que isso significa? E o Espírito do Senhor me disse: esta guerra que você viu no ar existirá entre o seu próprio povo na terra em 6 meses. Essa lição é para ensiná-lo que existe um domínio em Jesus Cristo e é maior aquele que está em vós do que aqueles que está no mundo. Amigos, é hora de você e eu, com o sangue lavado em Cristo Jesus, que sejamos despertos para o nosso privilégio pelo qual, em nome do Senhor, deixamos de pecar e não deixamos nenhuma condenação profana permanecer em nossa vida por mais tempo. Não sei, mas talvez eu tenha passado por uma escola diferente da que as outras têm nas linhas do Espírito, mas tenho certeza de uma coisa, que se o cristianismo fosse para me deixar um fraco para ser oprimido pelo poder da escuridão, eu procuraria outra coisa, porque seria não atender à necessidade. É aquilo que atende à necessidade que dá a você a supremacia divina em Jesus Cristo. Amigos, quando seu coração é sobrecarregado por essa fé em Deus, para que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, você fará uma nova oração. Moisés chegou ao Mar Vermelho com montanhas intransponíveis à direita e montanhas intransponíveis à esquerda. O exército do faraó atrás dele e o mar à frente dele. Se algum homem tivesse o direito de parar e orar, certamente você pode dizer que aquele homem sim. Repetidamente, quando chegamos ao verdadeiro vale, tentamos pular a coisa e colocar a responsabilidade de volta a Deus. Apenas observe Deus fazer um homem de verdade. Quando Moisés começou bem sua oração, Deus o repreendeu e disse: por que você clama a mim? Fale até o filho de Israel para que avance, mas tu levantas a tua vara e estenda a mão sobre o mar e divide-o. Êxodo capítulo 14, verso 15 e 16. Eu quero que vocês cristãos pentecostais entendam isso. Deus fez, não diga, Moisés, estenda a mão e eu divido o mar. Ele diz, estenda a tua mão sobre o mar e dividi-lo. Você tem fé em mim, você se estende a tua mão e dividirá o mar. Jesus disse praticamente a mesma coisa para os seus discípulos. Depois de chamar a si os seus 12 discípulos, ele deu-lhes poder contra os espíritos imundos e para expulsá-los, e para curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Mateus capítulo 10, verso 1 e ver Lucas capítulo 9, verso 1 ao 6. Amado, ele dá isso a você. O que é o Espírito Santo? Isto é, um dom do próprio Deus para você.
O Espírito Santo não é simplesmente dado. Você pode ser um canal e sempre um canal. Não, Senhor. Mas, em vez disso, as coisas mais magníficas que a palavra de Deus retrata é que Cristo habitando em você, pelo Espírito Santo, é fazer de você um filho de Deus como Jesus Cristo, ungido por Deus desde o céu, com um reconhecimento do poder de Deus em seu espírito, para combater a vontade de Deus. Pode não ser que todas as almas tenham crescido para esse lugar, onde uma vida como essa é evidente. Mas certamente, se o Filho de Deus, pelo Espírito Santo, nasceu em nossos corações, é vez que começamos a deixá-lo ter algum grau de influências nos nossos corações e algum grau de domínio celestial de valor, e algum grau dos relâmpagos de Jesus Cristo irrompendo em nossos espíritos. É isso que a palavra de Deus fala à minha alma esta noite. É por isso que meu espírito se alegra nessa bendita palavra. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O homem mais forte são aquele que acredita em Deus e permanece em suas promessas e conhece o segredo do seu poder e recebe o Espírito Santo e dá-lhe domínio em sua vida e sai em nome do Senhor Jesus para ordenar a vontade de Deus e fazê-la acontecer no mundo. No final dos primeiros 300 anos da era cristã, havia milhões de cristãos. Cristandade era um povo agressivo. O cristianismo entrou no coração do paganismo para desfazer suas superstições, para quebrar suas forças psicológicas, para deixar a consciência de Jesus Cristo no coração, para curar os enfermos e para ressuscitar os mortos. Ó Deus do céu, traga nossos corações de volta a Ele. O cristianismo foi uma forma conquistadora. Mas, amigos, havia um segredo de consagração na vida da igreja primitiva. Foi isto: se eles não conseguissem conquistar, eles poderiam morrer. Queridos amigos, você nunca se exercitarão muito do domínio do Filho de Deus em seu espírito até o seu coração estar pronto para dizer: se eu não conseguir dominar, eu posso morrer. Os primeiros cristãos morreram, muitos deles e milhões deles. Essa é a razão pela qual as pessoas podem dizer que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Bendito seja Deus, e eles morreram por sua fé. Amigos, você e eu nunca saberemos ou teremos o grande mistério e a grande vitória até que nossas almas cheguem ao lugar onde morremos também pela nossa fé. Senhor Deus, nos ajude. Hoje em dia, se um homem tiver dor de estômago, ele está com medo que ele morra. Morra se tiver que morrer, mas não desonra a causa de Cristo e enfraquecer sua fé e vendê-lo ao homem ou ao diabo. Quando esse grau de consagração entra em seu coração, quando esse grau de determinação entra em seu espírito, você não terá que morrer. Mas eu lhe digo, a maioria de nós morrerá antes de entrar lá. Essa é a vida em que entram os mortos. Essa é a vida de ressurreição. Temos que morrer para consegui-lo. Você tem que morrer para entrar lá. Morremos para o nosso pecado, morremos para nós mesmos e morremos para as opiniões dos homens e morremos para o velho mundo. Morremos de medo de fantasmas e demônios e provamos a verdade no texto. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. No meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, verso 17. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 7, verso 7. Vivemos no Jesus Cristo e bendito seja o seu nome. Nem dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Nenhuma tentação tomou conta de você a não ser a que é comum ao homem, mas Deus é fiel, que não deixará você sofrer, nem sejais tentado acima do que podeis.
mas vai com a tentação também dê um escape, para que sejais capazes de suportar isso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para aquele lugar, e ele removerá, e nada será impossível para você. Mateus capítulo 17, verso 20. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e não deve de forma alguma machucá-lo. Lucas capítulo 10, verso 19.